Bom dia, irmãos. Você está bem? Aleluia. Queria que você começasse a orar em outras línguas. Amém? Você que é batizado do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Orere seke cherere brere seke chono lovre sanalambra nalara sedere kechei. Rofre seke cherere blere ke cholere vlarandra sakanalara nalabra ke cholere vre sedere che. Serevre socombre que cherele blere que sublere que chala lavra calaravra sakanalara narase. Iovre que chodolovre se que cherele vre se canalara nalara sada laravra sanalambra baba mamasai. Oh Pai, nós queremos te render graças, Pai, porque nós estamos nesse lugar, Pai. Nós estamos, Pai, em um lugar espiritual. A sua palavra diz que onde estiver 2 ou mais reunidos em teu nome, o Senhor se faria presente, Senhor. E nós queremos, Pai, te agradecer porque o Senhor está nesse lugar. O Senhor está operando milagres, Pai, no nosso meio. Nós sabemos, Pai, que grandes coisas, Pai, o Senhor faz quando existe uma reunião, Pai, em que nós estamos, Pai, reunidos em Teu nome, Pai. Nós sabemos, Pai, que a Tua palavra, ela é poderosa e ela pode transformar, e ela pode salvar, e ela pode restaurar, e ela pode curar, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, Pai, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Nós queremos, Pai, declarar a nossa dependência, Pai, e nós não queremos sair desse lugar. Nós queremos, Pai, estar, Pai, diante dessa presença, Pai, que foi conquistada, Pai, por um preço tão alto, por um preço, Pai, que não foi preço, Pai, de dinheiro, nem por ouro, nem por prata, mas pelo Teu precioso sangue. A Tua palavra diz que o Senhor conquistou esse caminho para nós. E nós podemos, Pai, ter livre acesso, Pai, à Sua presença. Nós temos livre acesso, Pai, não somente na viração do dia, mas 24 horas por dia. Nós temos a Tua presença. Nós temos livre acesso à Tua presença. Nós temos ousadia, Pai, para permanecer, Pai, e receber das Tuas instruções, e ouvir a Sua voz, e ouvir aquilo que o Senhor quer falar, Pai, para que nós venhamos estar preparados para os próximos dias, para os próximos meses, para as próximas estações que estão diante de nós, Pai. Nós queremos te render graças, Pai, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria que ficasse o Johnson. Obrigada, gente. Aleluia. O Senhor é bom. Amém. Eu quero falar essa manhã a respeito de um mandamento precioso. É o título da mensagem. Aleluia. Mandamento precioso, que é o mandamento que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas a respeito de oração. Amém? Sabe, irmãos, tudo vai passar. Todas as coisas elas vão passar, mas a comunhão por toda a vida ela vai permanecer. Ela vai permanecer nas nossas vidas, nós somos dele. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a ele, mas foi ele que nos escolheu. Amém? E isso é tão seguro, né? Eu não sei quanto a você, mas quando eu falo a respeito dessas verdades, de que não fui eu que escolhi Deus, mas ele que me escolheu. Isso é poderoso demais. Saber que foi o Senhor que me escolheu, que eu fui marcado pelo Espírito Santo, você foi marcado pelo Espírito Santo, e é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós podemos ter esse tempo, né, na presença do Senhor, esse tempo de ensino, esse tempo que nós podemos aprender mais, porque nós nunca poderemos chegar naquele ponto de dizer, eu já fiz rema, eu já fiz escola de ministro, eu já sei tudo sobre oração. Não, nós precisamos estar, irmãos, completamente dependentes do Senhor. Quanto mais nós crescemos, mais nós precisamos entender que nós somos dependentes do Senhor. Amém?
Então, isso é tão poderoso porque Deus ele poderia simplesmente nos escolher, simplesmente nos destinar ao céu e não ter mais nada conosco. Mas a Bíblia fala que quando Jesus ele estava falando que ia ser assunto aos céus, ele diz assim, olha, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. Mas vós o conheceis, porque Ele está convosco e Ele habita em vós. Aleluia! Eu costumo falar, irmãos, que o Espírito Santo ele não é mal educado, ele não é invasivo, ele não chega na sua casa, ele não chega na porta do seu coração arrombando tudo. Não, o Espírito Santo ele é educado. Ele fica esperando que eu e você o busquemos, o invoquemos de todo o nosso coração, porque afinal de contas a Bíblia fala, e a gente vai ler em Jeremias, que quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos nós vamos ser achados nele, e Ele vai nos responder, e Ele vai falar conosco, e Ele vai tirar todos os anseios do nosso coração, e Ele vai responder às nossas orações, e Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração, porque assim que a Bíblia diz, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Amém? E a Bíblia, ela fala a respeito disso, né? Que nós fomos chamados à comunhão. Talvez você pense, eu não tenho um chamado nos 5 dons ministeriais. Ei, cada um de nós temos um chamado. E esse chamado, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, que diz, fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Deus estabeleceu, irmãos, uma parceria conosco. Deus, ele estabeleceu um negócio conosco, algo que vai funcionar. Quando nós temos essa consciência de que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, e que ele está em nós justamente para que venha a haver esse diálogo, porque a oração, ela não é um monólogo. A oração, ela é um diálogo. E sabe, meu irmão, se você está frio quanto a isso, eu tenho certeza que o Espírito Santo está aguçando o seu coração. Porque uma das coisas que o diabo quer, o diabo não fica preocupado se você congregar, se você se tornar um homem, uma mulher morna, um homem, uma mulher fria. Ele não está preocupado se você congrega. Contanto que você não esteja próximo ao Senhor. Porque, sabe, a gente corre o risco de se distanciar do Senhor. Porque aí é isso que a Bíblia diz. Tiago diz, achegai-vos a mim. O próprio Deus, olha só, irmãos. A gente sabe que incrédulo nenhum lê a Bíblia, não é? A palavra, ela foi escrita para mim e para você. Para aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. E Tiago, inspirado pelo próprio Deus, diz, achegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. É porque em algum momento nós nos distanciamos do próprio Deus. Nós nos distanciamos da sua vontade, do seu propósito. Irmãos, existe um propósito para você viver sobre essa terra. Você não nasceu simplesmente para casar, ter filhos, pagar contas. Existe um propósito, existe uma proposta de Deus. Existe uma parceria que vem dos céus para a sua vida e para a minha vida. E nós precisamos descobrir. E a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo, ele traz os segredos divinos do próprio Deus e que vai subir ao nosso coração. O próprio Deus vai falar conosco qual é a vontade dele para a nossa vida. E sabe como eu falei, né? O título dessa mensagem é um mandamento precioso. Orar, irmãos. Ter uma vida diária de oração não é uma opção. É um mandamento. Jesus está mandando. Porque Ele é Senhor. Ele não é somente o nosso Salvador. Ele não está aqui somente para suprir a nossa necessidade, por meio do Espírito Santo. Ele não está aqui somente para nos consolar. Não, Ele é Senhor e Ele estabelece princípios na sua palavra. E a Bíblia fala lá em João, que aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então existem, irmãos, verdades da palavra de Deus que nós precisamos andar. Princípios, irmãos, porque eu gosto sempre de falar isso. Não é porque está escrito na Bíblia que vai acontecer conosco. Aleluia. Não é porque o Senhor escreveu, inspirou homens, não é, para escrever a Bíblia. Está escrito, eu sou abençoado. Ei, mas você tem comunhão com o abençoador? Você tem comunhão com aquele que diz que vai fazer? Você tem comunhão com aquele que diz que vai operar, que vai fazer infinitamente mais? Aleluia! Precisamos rever, irmãos, nossos conceitos. Precisamos priorizar aquilo que precisa ser priorizado. E a Bíblia, ela diz assim, em Mateus, né? Jesus, ele estabeleceu esse princípio, ele mesmo falando, porque certa vez os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, ensina-nos a orar. É tão interessante isso, irmãos, porque os discípulos, eles viam que tudo que Jesus fazia funcionava. Tudo que o Senhor colocava às suas mãos prosperava, multiplicava. E os discípulos viam o resultado da oração. Por que que tudo fluía na vida de Jesus? Por que que tudo fluía no ministério de Jesus, no chamado de Jesus? Porque Jesus orava. Jesus tinha comunhão com o Pai. Certa vez ele falando nos evangelhos, ele disse: olha, eu só faço aquilo que eu ouço o meu Pai falar. Aleluia. E aqui em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a sua porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aleluia. Ele não está falando aqui literalmente, irmãos, de você ter um quarto, de ter uma porta, né? Porque vai que você dorme na sala. Vai que você tem um quarto e não tem porta no seu quarto. Ele não está falando aqui literalmente, você precisa fechar a porta do teu quarto. Você precisa deixar lá fora as coisas que te atrapalham. Você precisa deixar lá fora as ansiedades. Você precisa deixar lá fora as preocupações. Você precisa deixar lá fora o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Você precisa deixar lá fora. Porque você está falando com o Todo-Poderoso. Você está falando com aquele que quer se comunicar com você, com aquele que quer compartilhar segredos divinos com você. Deixa lá fora, irmãos. Jejua essas coisas por um tempo. Jejua o WhatsApp, jejua o Instagram, sabe? Porque muitas coisas têm tentado nos atrapalhar. Irmãos, existem muitas distrações. Nesse tempo, irmãos, nós estamos vivendo mais distrações do que na época da igreja primitiva. Existem muitas vozes, Paulo diz, existem muitas vozes, nenhuma delas sem sentido. Quando você abre a sua geladeira fala com você, o seu armário fala com você, o papel da luz fala com você, da água fala com você, o seu cartão, a fatura do cartão fala com você. Então existem muitas vozes e você precisa deixar lá fora para ouvir a voz do bom pastor. Aquele que te instrui. Aleluia. Aleluia. E é tão interessante aqui porque eu fui procurar o significado, né, dessa palavra recompensará. Recompensa significa pagar o total. Pagar a totalidade do que lhe é devido. É um débito, é um salário. Olha só, irmãos, que algo interessante. Porque a Bíblia diz assim, que Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. 1 Pedro fala, visto como pelo seu divino poder, Ele nos deu todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. Mas quando Ele nos encontra no seu princípio, Ele paga um salário a nós. Aleluia, existe um pagamento dos céus, irmãos.
que nenhum homem pode te dar. E outra palavra, né, que eu presto muita atenção, porque ele fala assim, né, é a oração, a vida de comunhão é secreta. Amém? Ninguém sabe. Mas sabe de uma coisa? O próprio Deus, ele vai publicar os resultados. O próprio Deus vai publicar e ele vai deixar bem estampado os resultados. Aleluia! Isso é poderoso demais, irmãos. Porque o Senhor está disponível, ele está disposto. E ele está dizendo para algumas pessoas aqui: volte para casa. Aleluia! Volte para um lugar que você nunca deveria ter saído. Volte para aquele lugar que você nunca deveria ter se decepcionado. Porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: Deus nunca decepciona ninguém. A Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham fé. Creia que Ele existe. Porque Ele se torna presenteador dos que o buscam. Aleluia. Aleluia. Outra coisa, irmãos. Deus, ele não determinou que a oração de alguns funcione e de outros não. Quando você se coloca diante de Deus, a sua oração vai funcionar. O Senhor vai ouvir a sua oração. A Bíblia diz lá em Isaías que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que Ele não possa ouvir. Os ouvidos do Senhor estão inclinados, irmãos, para ouvir a nossa voz. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito com os seus efeitos. Então, todo tipo de oração que você fizer, o Senhor está ouvindo e Ele está disposto a responder. Não importa, irmãos, aquilo que você está pedindo. Mas é necessário comunhão. Sabe que você não pode procurar o Senhor somente na necessidade. Precisa ser uma vida diária, constante. A Bíblia diz assim, lá em Mateus 7,7: pedi e dá-se-vos-á. Eu não sei se você já passou por outra igreja ou outra religião que citavam esse versículo: pedi, pedi. Mas não está escrito assim. A Bíblia diz assim, ó: pedi, dá-se-vos-á. Quando você pede, irmãos, Deus te dá. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate a porta, vai se abrir. E o irmão Kenneth Hagin, ele falando naquele livro lá, A Oração que Prevalece para a Paz, ele fala a respeito desse versículo. Ele diz que todos os versículos, irmãos, que estão escritos na Bíblia, não foi sem intenção espiritual. E ele diz que os judeus, ele tinha um costume de que quando uma pessoa viesse visitá-lo e falasse com ele na porta, a porta se abria automaticamente se aquela voz fosse familiar. Se aquela voz fosse conhecida. Aleluia. Quando a sua voz é conhecida nos céus, irmãos, facilmente a porta vai se abrir. Os céus estão, irmãos, esperando que você abra a sua boca e você fale ao seu Pai que te vê em secreto. E em secreto, Ele vai te recompensar. Aleluia. A sua voz é única. Não existe nenhuma voz igual à sua. E Deus sabe exatamente a forma que você fala. E Ele quer te ouvir, Ele quer te responder. Sabe, irmãos, chegou o tempo de nós pararmos de agirmos na força do nosso braço. A Bíblia diz que não é mais por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Causas, irmãos, que
que você fica esperando que resolver na sua força, no seu braço, na sua capacidade, na sua habilidade, irmãos, e você ainda não resolveu, coloque diante do Senhor, porque Ele é expert em resolver. Coloque diante do Senhor, irmãos, porque Ele vai ouvir. A Bíblia diz que quando nós nos colocamos diante do Senhor, irmãos, a Bíblia diz: crede que recebestes e será assim convosco. Aleluia! Aleluia! O Senhor está disposto a te ouvir. O Senhor está disposto a transformar essa situação. O Senhor está disposto, irmãos, a desfazer essa circunstância da sua vida de uma vez por todas. E você não mais passar por isso. E esse pensamento, irmãos, de preocupação, de ansiedade, não permanecer mais na sua vida. Porque você tem um chamado. Porque você tem um pai. Você não está desassistido. Aleluia, o Espírito Santo da verdade, que te guia a toda a verdade, irmãos, quer te revelar coisas para os próximos dias. Ele quer que você identifique a porta que está aberta para que você passe por ela. Deus, irmãos, Ele abre a porta, mas Ele não te empurra para você passar pela porta. Você precisa ver. Aleluia. Eu gosto de falar algo bem interessante. Deus, Ele não está, irmãos, Ele não está obrigado a fazer coisas em sua vida que você não sabe, que está escrito a teu respeito. Deus, irmãos, Ele não tem a obrigação de te dar coisas que você não sabe. Aleluia. Você não está interessado a saber. Quer lá saber? Como se Deus fosse alguém desprezível. Deus está disposto, irmãos, a manifestar a sua vontade na vida de todos aqueles que o desejam. Mas não o desejam somente porque estão precisando de alguma coisa, mas porque vive uma vida de comunhão, vive uma vida de santidade, vive uma vida de piedade. Aleluia! Existe uma força, irmãos, da parte do Senhor. Nele, Ele diz: fortalecei-vos no Senhor, Paulo diz, e na força do seu poder. Quando você busca o Senhor, irmãos, não existe fraqueza que possa permanecer. Não existe falta que possa prevalecer. Não! Existe uma força, existe um poder da parte do Senhor, que o Senhor quer revelar a você. Aleluia! Força, convicção, poder. Aleluia! Ele é fiel. Fiel é o Senhor, pelo qual Ele nos chamou à comunhão. Ele nos chamou, irmãos. Você tem um chamado divino. Esse chamado, ele é eterno. Não vai ter fim. Tudo vai passar. O que vai prevalecer, o que vai permanecer é a palavra do Senhor e essa comunhão. Porque um dia nós vamos estar com Ele, irmãos, e essa comunhão não vai acabar. Não vai acabar. Não vai acabar. Não vai acabar. Aleluia, aleluia. Um dia você não vai mais pagar a conta de luz, porque a Bíblia diz que quando nós formos para o céu, o próprio Jesus será a própria luz, a iluminação, a clareza, o entendimento. Aleluia, aleluia. Ele é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais do que tudo que nós temos pedido ou pensado, de acordo com o poder que está em movimento em nós. Não é Deus que movimenta. Não é uma outra pessoa que vai movimentar esse poder. Sou eu e você. Como? Orando em outras línguas. Orando em outras línguas. Orando em outras línguas. Orando em outras línguas. A Bíblia diz que quando eu oro em outras línguas, eu falo mistérios com Deus. Não existe nenhuma intervenção, irmãos. O diabo não pode atrapalhar a nossa comunhão. Ele fica doido porque ele não entende. Está falando o quê? Deus preparou.
Esse tempo, irmãos, essa comunhão, essa oração em outras línguas. A Bíblia diz que nós falamos mistérios com Deus. O diabo não entende, ele não pode se colocar entre você e Deus. Não existe nenhuma intervenção diabólica. Aleluia! Aleluia! Deus quer, e quando você quer, tudo vai acontecer. Tudo vai fluir. Porque a Bíblia diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei como uma pessoa é crente e se conforma com a mesma coisa. Porque é uma água nova. Todo dia é uma água nova. Todo dia é novidade de vida. O Senhor estabelece água nova. Vai fluir. Se você crer, se você me buscar, vai fluir. Se você crer, se você me buscar, vai acontecer. Se você crer e você me buscar, eu vou revelar para você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Aleluia. Isso é poderoso demais, irmãos. Isso é bom demais. Aqui no Salmos, no capítulo 32, no versículo 8, ele diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselho. Eu vou te instruir. Eu vou te ensinar. Aleluia. Eu vou dizer para você como você deve se conduzir. A hora de falar, a hora de calar, a hora de se mover e a hora de não se mover. Mas ele está falando sob as minhas vistas. Irmãos, o que está sob as minhas vistas é esse púlpito. E eu tenho acesso a esse púlpito. Deus quer nos ver por perto. O irmão Reagan, ele fala no livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Ele disse que o Espírito Santo falou assim para ele: é melhor que você esteja na minha frente. É melhor que você esteja perto de mim. Para que você não me perca de vista. Porque se você estiver atrás demais de mim, você vai acabar me perdendo de vista. E você não vai mais me encontrar. Eu sei onde você está. Mas é melhor que você ande lado a lado comigo. Que você não seja adiantado demais. Mas que você ande lado a lado. Sabe, o Espírito Santo, ele nos chamou realmente para isso. Para nós andarmos lado a lado. Irmãos, é uma parceria. Ele quer comunicar coisas ao nosso coração. Ele quer falar conosco que nós não vamos ouvir com esses ouvidos naturais. A Bíblia diz que Paulo, orando pelos irmãos de Éfeso, eu oro para que os olhos de vocês sejam iluminados. E se existe olhos, existe ouvidos também espirituais. Nós somos um espírito, irmãos, nós não somos uma alma. Sabe que quando você acorda, a sua carne, ela não vai te acordar dizendo assim: bora, vamos orar. Estou com vontade de orar. Não espere por isso. Não espere. Porque as coisas do Senhor, irmãos, precisam ser de forma intencional. Você faz porque é preciso fazer. Você faz os exercícios espirituais porque você precisa fazer. Se você frequenta uma academia, você vai para a academia porque você precisa ir. Não porque você gosta de estar ali levantando peso. Não! Então, da mesma forma, irmãos, a sua carne, a sua alma, ela não vai querer que você ore. Que você ore em outras línguas, ela vai querer ter o controle de tudo. E sabe, irmãos, quando nós oramos em outras línguas, irmãos, a alma foge do controle. Sabe, aquelas continhas? Aquela conta exata. Não, tá tudo certinho aqui. Porque a alma, ela quer ter controle de todas as coisas. Mas Deus nos chama, irmãos, para nós termos uma vida de comunhão, para que a alma não tenha mais controle de absolutamente nada. Nada.
Porque não é da forma que nós fazemos, não é da forma que nós pensamos, não é da forma que nós estamos pensando que vai acontecer, não. Aleluia. É de acordo com a vontade do Senhor. É de acordo com aquilo que Ele vai falar, com as suas instruções. Ele vai nos ensinar, Ele vai nos instruir, Ele vai falar. Muitas pessoas falam assim, Deus está calado. Irmão, se quando Deus está calado, é porque você não está orando. Quando Deus está calado, é porque a sua Bíblia está fechada. Porque a Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 1, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, hoje Ele tem falado por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, alguém, irmãos, que fala de várias vezes e de várias maneiras é porque Ele quer ser entendido. Então, Deus não está calado quanto à sua causa. Deus não está calado quanto a essa circunstância que você está passando. Deus tem alguma coisa para falar em sua palavra. Aleluia. A Bíblia diz assim, no versículo, Jeremias, no capítulo 29, no versículo 12. Então, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vemos aqui, irmãos, um Deus disposto. Deus está disposto a lhe ouvir. Deus está disposto a ouvir aquilo que você não contou para ninguém. Ele está pronto a que você revele os seus segredos para Ele. Aleluia. A Bíblia fala lá em João, no capítulo 15, no versículo 14, diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Aleluia. Você sabe um homem que foi chamado amigo de Deus da Bíblia? Abraão. Abraão, ele foi conhecido não somente como um homem de fé, o nosso pai na fé, mas ele foi conhecido e chamado amigo de Deus. E ele fala exatamente isso, irmãos. A Bíblia fala exatamente isso. Porque Deus, ele nos considera como seus amigos. Talvez você ache que Deus está de costas para você e Ele não está ouvindo a tua oração, que Deus não está interessado em ouvir e responder a tua oração, mas a Bíblia está falando aqui, irmãos, que Deus nos chama de amigos. Talvez nós não consideremos Deus como nosso amigo, como aquele amigo camarada, sabe? Ele é um amigo camarada, irmãos. Ele faz coisas melhor do que nós. Às vezes a gente quer agir na força do nosso próprio braço. Mas, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa Deus fazer, que é melhor. Deus fazendo é bem melhor. E Ele faz de forma perfeita. E a Bíblia, ela vem falando aqui, eu quero que você abra esse versículo. Lá em Gênesis, no capítulo 18. Olha só. Gênesis, no capítulo 18, ele diz assim. Versículo 16. Aqui vem falando a respeito da história da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus anunciando que ia destruir aquele lugar por conta do pecado do povo, por conta da iniquidade. E aqui a partir do versículo 16 diz assim: tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles.
para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Aleluia. Irmãos, eu não sei contar você, mas quando eu leio essas passagens, eu acho as palavras do próprio Deus algo poderoso. Ele está dizendo: olha, eu vou ocultar alguma coisa a meu amigo Abraão. A resposta é: de jeito nenhum. Porque Deus considerava Abraão amigo de Deus. O seu próprio amigo, o seu próprio camarada. Os projetos, irmãos, que Deus tem para o mundo, não somente para a nossa vida, mas para a igreja, para o nosso país, para o mundo. Ele quer comunicar a mim e a você. Porque Ele te chama de amigo. Ele não te chama mais de servo. Ele te chama de amigo. Aí ele diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditos todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Aí no versículo 22 diz: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Aqueles homens, eles tinham seus próprios planos, eles tinham seus próprios projetos, eles queriam agir na própria força do braço, mas a Bíblia diz que Abraão permaneceu na presença. E com o passar dos versículos, você vai ver Abraão falando com Deus a respeito daquela cidade, porque o seu sobrinho Ló estava lá. E ele vem falando: o Senhor vai destruir longe de ti esse tipo de coisa. O Senhor vai destruir o justo com o ímpio longe de ti. É muita ousadia, né, irmão? Mas, irmãos, o que eu quero falar a respeito desse versículo: você tem permanecido na presença até que Deus tenha falado, Deus tenha respondido, Deus tenha resolvido. Porque existe um ponto, irmãos. Não é só você orar por obrigação. Não é porque eu estou falando ou você aprendeu no rema que você precisa estar ali orando, que você precisa ter a sua vida de devoção. Não, é você orar até que. É você permanecer na presença, irmãos, porque é certo que quando nós oramos, irmãos, a nossa carne, ela não vai querer que nós oremos. Mas existe um ponto, irmãos, um ápice na oração que você não quer mais sair. Que é difícil sair daquele lugar. É difícil, irmãos, você voltar. E para a aliança de Abraão, irmãos, eu acredito que Abraão, por várias vezes, ele desfrutou dessa presença do Senhor. Ele permaneceu na presença do Senhor até que fosse resolvida aquela causa. Até que. Por que muitas vezes o nosso culto de oração termina tarde? Não é porque Deus, irmãos, está se aprontando, é porque nós não chegamos aqui prontos. Porque se nós estivéssemos prontos, irmãos, logo Deus ia falar. E Paulo diz, irmãos, que quando nós nos reunimos, um já tem um salmo, outro tem cânticos espirituais, outro tem nova língua. Ou seja, você já traz de casa essas coisas. Ou seja, você já vem cheio. Você já tem uma vida diária. Esse é o ponto. Então, muitas vezes, os nossos cultos de oração, o Senhor se manifesta, é claro, existem unções diferentes. Mas já pensou, irmãos,
Se cada um de nós cumprirmos esses princípios, chegarmos aqui com o hino, com o salmo, com o cântico espiritual, irmãos, a glória do Senhor vai se manifestar de uma forma tão poderosa, irmãos, que a gente não vai ter vontade de sair desse lugar. Porque essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E Deus está realmente, irmãos, esperando que os seus filhos o busquem de todo o coração. Não pode haver, irmãos, nas nossas vidas, por mais que nós cresçamos, não pode haver, sabe, aquele espírito de independência. Para nós não vai funcionar independência ou morte. Amém? Não vai funcionar conosco, irmãos. Porque quanto mais nós crescemos, quanto mais nós sabemos algo da parte do Senhor, revelações da palavra, mais dependentes nós precisamos ser. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Então nós precisamos, irmãos, o que é se humilhar? Se humilhar é você se colocar na palavra. O que a palavra fala ao meu respeito, o que a palavra fala a respeito desse assunto, eu nunca cresço o suficiente para chegar a esse ponto de que eu não preciso mais ter comunhão com Deus, que eu não preciso mais orar em outras línguas, que eu não preciso mais ter a minha vida devocional com o Senhor. Esse, irmãos, é o ponto de sucesso. Mas o ponto de viver uma vida independente, irmãos, é um campo minado. Deus não quer que você esteja no automático. Deus quer que você seja guiado por Ele. Deus não quer que você confie no dinheiro. Deus não quer que você confie no emprego que você tem, que é tão seguro. Ei, Deus é mais seguro do que o teu emprego. Deus, Ele não quer, irmãos, que você esteja seguro na palavra de um homem. O homem pode falhar, mas Deus, Ele nunca vai falhar. Aleluia. O homem, ele pode ter o dinheiro que for, mas se ele não tiver Deus, ele não é nada. Ele não tem nada. Aleluia. A Bíblia vem falando, irmãos, que Paulo, ele tinha, né, comunhão com o Senhor. Se você prestar atenção, em todas as cartas de Paulo, ele fala a respeito da oração em outras línguas, a respeito do Espírito Santo. Por quê? Porque ele entendeu quem ele era. Ele sabia qual era o chamado dele, qual era o propósito dele. Mas sabe que ele não deixou de orar? Ele não deixou de ser dependente do Senhor. Em Efésios, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim, a Bíblia fala nessa carta que ele explana, né, que ele foi chamado para os gentios. E aqui no versículo 7 fala assim: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo, ele sabia que havia uma força que estava em operação sobre a vida dele, quando ele orava em outras línguas, quando ele tinha comunhão com o próprio Deus. E sabe, irmãos, nós que somos da palavra da fé, não podemos confiar somente na palavra, porque é um conjunto, é a palavra e a oração. Amém? Precisamos entender, irmãos, que é o equilíbrio. Sabe aquela coisa, o pão e o vinho? Depois que você molha o pão com o vinho, irmãos, não tem mais. Não tem mais como você, quando você mistura o pão com o vinho, não tem mais como separar. Não existe mais separação, já molhou. Revelações chegam ao teu coração, ao teu respeito, a respeito da igreja, a respeito das próximas estações, a respeito do que Deus está para fazer. Porque essa é a intenção de uma vida de oração, a intenção de Deus para conosco é comunicar coisas ao nosso coração,
comunicar, para que nós nos coloquemos na brecha, para que nós sejamos intercessores, para que nós não sejamos somente pedintes para nós mesmos, mas que nós sejamos intercessores, porque a Bíblia fala em Ezequiel que ele procurou na terra alguém que se colocasse na brecha para orar por uma nação, e a Bíblia diz que ele não encontrou. Então Deus está buscando intercessores, pessoas que se coloquem na brecha, pessoas que intercedam por outras pessoas, por nações, pelo presidente, pelos prefeitos, pelos governadores, por todos que estão revestidos de autoridade. Para quê? Para que nós venhamos viver uma vida mansa e tranquila sobre esta terra. Irmãos, quando nós oramos, irmãos, por essas autoridades, por mais que eles tentem fazer algo contra nós, não vai prevalecer. Nós vamos entrar na fornalha, irmãos, e o fogo não terá força sobre nós. Aleluia! Porque Deus está conosco. Deus está conosco. Ele vai estar lá na fornalha dançando junto conosco. Aleluia. Ou você pensa, irmãos, que orar, você vai, os seus problemas vão acabar. Não. Daniel orava, os seus amigos oravam. No entanto, Daniel, ele foi para a cova dos leões, mas ele orava. Ele não foi livre da cova dos leões, ele foi livre na cova dos leões, porque ele tinha a sua vida de oração. Da mesma forma, os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não foram libertos, eles não foram livres da fornalha ardente, mas eles foram livres da força do fogo. Aleluia. O diabo, irmãos, não tem influência sobre a nossa vida quando nós vivemos uma vida de oração. O diabo não tem força sobre a nossa vida, irmãos. A Bíblia diz que aqueles que pertencem ao Senhor, o maligno não pode tocar. Ele quer tocar, mas ele não vai conseguir tocar. Por quê? Porque nós estamos guardados. Nós estamos na sombra do Onipotente. Nós estamos no refúgio. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente nós vamos descansar. Aleluia! E a Bíblia diz lá em Salmos 91, versículo 14. O próprio Deus dizendo, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Deus vai livrar, irmãos. Deus vai nos livrar. Deus trará livramentos para nós. Quando nós estamos passando por perigos, porque nós estamos confiando no Senhor. E sabe, para você orar, você precisa confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoiar no seu próprio entendimento. Irmãos, as coisas que estão aqui fora, as coisas naturais, elas não podem prevalecer sobre as sobrenaturais. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, irmãos, Ele não está limitado. Aquilo que está acontecendo ao seu redor, aquilo que os seus olhos estão vendo, não. O meu Deus e o seu Deus é sobrenatural. Ele não está preso a circunstâncias. Aleluia. Você pode ficar de pé? Vamos exercer. Vamos praticar. Aleluia. Em Efésios, no capítulo 3, versículo 14, diz assim, Paulo falando, né? Na continuidade, ele diz, por essa causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Qual é a causa, irmãos, essa manhã? Por esta causa, eu me ponho diante do Pai. Eu sei, irmãos, que você não está livre de problemas. Cada um de nós temos uma causa. E nós podemos nos colocar diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós somos gratos a você, Pai. Obrigada, Pai, porque a sua palavra diz que um novo e vivo caminho o Senhor consagrou. E nós temos livre acesso à sua presença, Pai. A sua palavra diz que onde
o Senhor é desejado, o Senhor se manifesta. O Senhor se manifesta, Pai. E nós desejamos a manifestação do Teu Espírito nesse lugar. Nós desejamos, Pai, a manifestação do Teu Espírito, Pai, nessa causa agora. Nessa circunstância agora. Pai, nós reconhecemos que nós agimos por muitas vezes na força do nosso braço. Mas essa manhã, Pai, nós queremos reconhecer o Senhor. Reconhecer o Senhor. Entender, Pai, que é o Senhor que faz. Que é o Senhor que opera. Que é o Senhor que transforma. Oh, Senhor, muito obrigada, Pai. Oh, aleluia. 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 Se entregue àquele que pode todas as coisas. Se entregue àquele que faz o infinitamente mais em sua vida. Sabe que aquilo que você pede para o Senhor, Ele não vai fazer na medida que você está pedindo. Ele vai fazer abundantemente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Sim, Ele gosta de nos maravilhar. Ele gosta de nos surpreender. Oh, nós não nos cansamos, Senhor. Nós não nos cansamos, Pai, de aprendermos. Pai, aquilo, Senhor, que nós já sabemos, Pai, que está escrito em Sua palavra. Porque sempre existe uma novidade de vida. Sempre existe uma revelação nova, Pai, implantada no nosso coração. Oh, e nós somos gratos, Pai, porque nós estamos aqui nesse lugar. E nós temos a oportunidade, Pai, de praticar a Sua palavra. Eu declaro, Senhor, corações frios sendo aquecidos essa manhã. Aquecidos essa manhã. Corações frios. A frieza espiritual caindo por terra essa manhã. Oh, Pai, em nome de Jesus, abre os olhos do nosso entendimento. Abre os olhos do nosso coração. Que clareza chegue, Pai. Clareza chegue. Oh, Espírito de revelação. Espírito de entendimento no pleno conhecimento do Senhor. Sendo iluminados os olhos do nosso coração, para nós sabermos a riqueza do chamamento, a riqueza do nosso chamamento, a riqueza do nosso chamamento, a riqueza do nosso chamamento, Pai. Oh, e a herança dos santos, e a herança que está reservada para nós, Pai. Que já nós temos acesso, Pai, por meio da comunhão que nós temos com o Senhor. Oh, a Sua palavra diz que todos os principados, potestades, poderes e domínios, o Senhor colocou debaixo dos nossos pés. E nada, absolutamente nada é páreo para nós. Porque nós somos a Tua igreja, a igreja triunfante, a igreja triunfante. Ora quebreme surene quebrese quebremene que terebreis. Chevre que tronelebre que chanarambra camarambre mododo vroso quembre que nerebre derebredei. Revre so quembre que drederebre que charambra narambra 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 babas. Chevre que terebre que drebre que terebre se que derebre delebre barabrabas. Oh, seja livre. Oh, eu vejo correntes sendo quebradas essa manhã. Correntes caindo essa manhã. Correntes caindo essa manhã. Todo sofisma, toda fortaleza caindo por terra essa manhã. Oh, todo levante que o diabo colocou na sua mente caindo por terra essa manhã. Ore que drembre que sure delevre que
Oh, do seu interior, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior fluirão rios, rios, rios de águas vivas. Do seu interior fluirão rios, rios, rios de águas vivas. Novidade de vida, novidade de vida, novidade de espírito. Não mais escravos, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não mais escravos, 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 não mais escravos. Somos livres, 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 porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade em Jesus. Ora quebre serenevrese que terebre querevrese que terebre delebredevres. Obre quembra manaya andra candra banaya dracachara vraso berebre berebra bababas. Seja livre. Seja livre. Seja livre de toda frustração. Seja livre de toda dor. Seja livre de toda enfermidade. Seja livre de toda doença. Seja livre de todo mal. Seja livre do seu passado. Seja livre das feridas. Seja livre, seja livre. 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 Você não é mais travado. Você não é mais condenado. Oh, aleluia, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, aleluia. O Senhor nos faz conhecer os caminhos da vida. Na tua presença, a fartura de alegria. Ele nos faz conhecer os caminhos da vida. E na tua presença, a plenitude, plenitude, plenitude de alegria. Alegria, alegria. Porque está feito, está feito, está feito, está feito, está feito. Está feito, está feito. Crede que recebestes e será assim convosco. Crede que recebestes e será assim convosco. Crede que recebestes e será assim convosco. Você pode comemorar. Rindo das impossibilidades. Rindo das impossibilidades. Oh, aleluia.
somos como aqueles que sonham. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de louvor a Ele. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. O Senhor se manifesta no meio dos louvores do seu povo. Oh, nós somos gratos, Pai. Somos gratos pela manifestação da sua glória nesse lugar, da sua glória em nossas vidas. Obrigada, Pai, pela tua fidelidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Seja abençoado, irmãos, na prática da palavra.